Já estamos outra vez no ar, estamos em pleno arraial das festas da Praia 2022. Hoje é o último dia das festas, foi uma festa molhada, mas as pessoas não arredaram pé e certamente que hoje ainda os concertos que restam, o fogo de artifício final e todos os outros eventos vão ter a participação de muitos terceirenses e de muita gente que nos visita. Miguel Betancourt, temos mais uma convidada e esta foste tu que convidaste, portanto avança lá tu. Deu trabalho, esta convidada deu trabalho porque tive que insistir com ela, foram 2, 3 telefonemas, mas ela vem com gosto certamente. Senão não estaria cá. Virgínia Faria, muito obrigado por estares aqui na antena do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Já ia dizer dos Açores. Também é. Um bocadinho. A voz da terceira. Virgínia Faria, que há 30 anos está nos bastidores das sucessivas organizações das festas da praia, em várias vertentes, nomeadamente na procissão dos marítimos, procissão e missa dos marítimos, já lá vamos. Mas antes disso, Virgínia, há 30 anos, 1991, como é que começa isto? Como é que te envolves na organização de umas festas da praia em 1991? Lá está. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu comecei em 91, porque foi o ano que eu entrei para a Câmara, precisamente, e isso deveu-se um bocadinho à minha falta de trabalho. Ok. E portanto, a festa era organizada completamente diferente, não tinha nada a ver com aquilo que se passa a estrutura hoje, atual. A estrutura atual era, na altura, portanto, era praticamente como se fosse uma festa de freguesia, era uma festa praticamente pequenininha. 91 marca o início desta festa concelhia. Marca o início. A comissão de festas aparecia, pedia ajuda, disponibilidade de alguém que quisesse fazer alguma coisa, e eu oferecia-me sempre. E comecei por pequenas coisinhas. E ao longo dos anos, portanto, todo esse envolvimento foi evoluindo para outras vertentes. Começou também a dar o seu passo para a sua primeira grande evolução. E cheguei a uma altura em que eu comecei a entrar nisto de corpo e alma. Ainda nesses primeiros anos, com as festas de 2 em 2 anos, depois é que passaram a ser anuais. De 2 em 2 anos. Foi o ano de Rui Veloso, não foi, Miguel? Foi. Apanhaste-me desprevenido agora. Tenho quase certeza que foi. E já sabia isto de cor, mas em 91 era presidente o Sr. Francisco Nunes. Eu não posso dizer, mas eu acho que, se eu não estou em erro, o Rui Veloso, eu não vou dizer nada. Eu acho que foi. Ficamos por 91. O Miguel Azevedo tem muito boa memória. Em 95 eu posso apostar que foi o Pedro Abrunhosa, que veio com a sua música que estava no auge, que está a dar hoje em dia a sua grande polémica. Muito bem. Em 91, portanto, aqui mais ou menos onde nós estávamos, haveriam outras tasquinha de costaneira, ali mais encostada mais para ali? Em 91, as tascas eram no Areal. No Areal. Vinha até aqui acima, quase. Vinha até aqui acima. As tascas eram todas no Areal. Tinha um muro aqui. As tascas eram atrás do muro. Atrás do muro. O muro fazia o balcão, em que havia uma escadinha, entrávamos pelaquela escadinha para as tascas, estavam situadas em cima do areal, e atrás havia uma esplanada. Os concertos no antigo campo de jogos. Exatamente. Precisamente no antigo campo de jogos. Ali em terra batida, como manda a tradição. Em terra batida. E belos concertos. A nível, depois, portanto, em 93 foi o presidente Luís Ortiz, em 95 foi o Zé Almerim de Costa, em 97 foi o senhor Albino, pela segunda vez foi presidente das festas, que ele foi o primeiro presidente das festas da praia, quando elas eram alternadas, um ano em Angra e um ano na Praia da Vitória. Era na Praia da Vitória, sempre em anos ímpares. Em 99 foi presidente o Vasco da Sociarte, e foi aí que se começou o Luís Vasco. Foi aí que passou a ser anual. Foi em 2000, já foi anual. Já foi passou anual. Mas a grande evolução e o grande passo na música deu-se com ele. Porque antes nós tínhamos só um concerto ou 2 concertos, e com o Vasco passou a haver concertos todos os dias. O palco estava montado na Marina. Exatamente. É verdade. Em que veio o Natinho.
Isso mesmo, é verdade. Miguel, a gente teve nisso tudo. É verdade. Estamos agora também Agora estamos a fazer aqui um revival. Pelo menos é que eu fiz Preciso ter lembrar. atenção que nada disso foi estudado. Estou a dizer tudo isso agora de cabeça. E depois, em 2000, foi o presidente das festas, o Parreira, o Carlos Parreira, em que aparece a Feira de Gastronomia. Em que a Feira de Gastronomia foi montada aqui. O primeiro ano que veio o Leitão da Bairrada. O primeiro ano que veio o Leitão da Bairrada, que não vinham com 5 leitões. 5 leitões. 5 leitões para a festa inteira. Eu até pensei que eram mais, que eram 10, mas não, 5 leitões. 5 leitões para a festa inteira. E. Isto é muito bom, pá, isto é muito bom. Esse pormenor é... Quer dizer, não faziam ideia para onde é que faziam a mínima ideia de onde é que vinham. Não faziam a mínima ideia para onde vinham. E então, a partir daí, todos os dias eles iam esperar um voo. Todos os dias vinha mais 5 leitões. Eu não posso. Isso é excelente. Eu não posso. E tens ideia, Virgínia, porque isto há muitos mitos à volta dessa história do primeiro ano do Leitão da Bairrada. Tens ideia de quanto tempo demorou na primeira noite para escutar os 5 leitões? Foi uma questão. Já me falaram de 2 horas, já me falaram em 3 horas. Não podemos apontar. Aquela ideia que eu tenho foi encheu quando abriu a Feira de Gastronomia, o restaurante encheu logo e os leitões desapareceram. Isto é muito bom. Não, esta história dos leitões Este não é mito. Quem nos está a ouvir e não conhece, não é mito. Isto aconteceu e fica para sempre associada à história da Feira da Gastronomia e à história das festas da praia. Era engraçado que eles poupavam tanto nos leitões para ver se dava para tudo, em que uma das vezes em que nós fomos, já não me lembro se foi almoçar, se foi jantar, e vinha no prato, vinha até os dentes do leitão. Os dentes. Muito bom. Não é suposto. Mas aquilo era tudo tão aproveitadinho porque era tudo tão curto. E isto, ao longo da semana, depois também, julgo eu que eles já para o fim, já não vinham aos 5 leitões, já vinha 10 leitões. Mas isso também, aquilo que poderia vir. Isso também é bem exemplificativo do crescimento que estas festas tiveram de uma forma rapidíssima. Muito rápido. Nestes 30 anos, portanto, assististe a toda esta evolução, tens feito, como referimos no início, um trabalho de bastidor, que não é... trabalho de bastidores. O trabalho é visto, o seu resultado final é visto. Quais são os desafios que tinhas nos primeiros anos, quando comparados com os desafios que existem hoje? As coisas estão mais fáceis, estão mais difíceis? As coisas estão mais difíceis. Portanto, aquilo era uma época que as pessoas não eram tão exigentes como hoje. Claro. Hoje muitas pessoas são muito mais exigentes, são muito mais críticas. Muitas vezes poupava-se um bocadinho da crítica e todos nós agradecíamos, não é? Todos nós agradecíamos. Havia uma maior colaboração de todos, até mesmo inclusive do público, e havia sempre uma palavra positiva, que era muito importante. Muito importante, exatamente. Exato. Para meter estas festas de pé nos dias de hoje, claro que estamos a falar em termos logísticos, de uma organização que não pode ser comparável àquilo que era nem pouco mais ou menos. Há 20 ou há 30 anos. Olha, entretanto, a chuva está a cair. Eu vou só fazer aqui uma pequena confidência. Há pouco a falar com a Virgínia. Ela hoje teve a missa e o almoço dos marítimos com pescadores que deram-lhe, com base na sua experiência de vida marítima, uma previsão do estado de tempo. E não está muito longe disso. Portanto, se não falharam ainda. À partida, se eles não falharem, à partida teremos uma tourada sem chuva. Se eles não falharem, a partir eles começaram a ligar ontem às 9h30 da manhã a dar as suas previsões. Todas as previsões que me foram ditas ontem pelos pescadores, não falhou uma. E as previsões deles hoje ainda não falharam. Ainda não falharam. Podemos aproveitar este modo para introduzir aqui a questão da pressão dos marítimos, que hoje não ocorreu, precisamente pela primeira vez. Portanto, mas é procissão para esta ordem, se não me falhar a memória, procissão, missa e almoço. Isso mesmo. Muito bem. A palavra é tua, minha querida. Pronto, como é que começa o envolvimento com a procissão dos marítimos? Essa procissão era organizada por outra pessoa, em que eu dava uma pequena colaboração, mas muito pequenina. Entretanto, por motivos pessoais, se teve que sair, e em 2012
que foi quando saiu, eu tive que, alguém tinha que pegar na precisão. E o Sr. Presidente da Câmara chamou para mim e disse-me: precisamos de alguém que faça a pressão dos marítimos, e essa pessoa vai ser tu. Ok, muito bem. Eu entrei em pânico. Voto de confiança. Entrei em pânico, porque era um trabalho que eu já tinha, em várias vertentes que eu já tinha estado, mas nunca tinha estado com essa. Posso dizer que quando, pronto, não tive hipótese sequer de recusar o desafio, tive que o aceitar, que é assim claro, mesmo, claro. E tentei dar uma melhor. Claro. Porque eu nunca faço o melhor, eu tento estar dentro. O que é a pressão dos marítimos? De onde é que ela parte? Onde é que chega? Portanto, qual é a devoção que está religiosa, que fundamenta? Fundamenta a precisão. A precisão sai do Porto de Pescas, vem pelo mar. Zona de Cabo da Praia. Zona de Cabo da Praia, sai pelo mar. A hora da precisão é sempre marcada, da saída da precisão, é sempre marcada em função do mar. Do mar. O mar acredita, o mar é que manda. E a natureza é mais poderosa que nós. Sim, exatamente. E infelizmente temos tido a prova disso. Exato. Esse fim de semana. Sai aqui no Porto, aqui ao pé da Feira de Gastronomia. Portanto, atravessa toda a Baía, toda da Praia da Vitória, e chega aqui junto à Feira de Gastronomia. Junto à Feira de Gastronomia. É um processo, na rampa da Marina. Isso mesmo, é um processo longo, porque não pode atracar todas as embarcações ao mesmo tempo. Entra pela sua ordem, pela ordem da precisão. Entra uma embarcação, sai um andor, se tem que sair, entrar novamente outra embarcação e assim sucessivamente. Okay. Portanto, demora algum tempo todo este processo. Todo esse processo leva algum tempo. E as embarcações todas enfeitadas? Todas enfeitadas, com festões, com bandeirinhas, e toda a colaboração e o máximo de devoção e amor que os pescadores entregam a essa precisão. Claro. A devoção, e como é que aparece essa precisão? Antes, isto ainda... mais ou menos foi em meados fins do século XIX, se eu não estou em erro, estou a dar toda essa informação assim um bocadinho, foi em 1877 mais ou menos aí por essa altura, é que aparece aqui o Império, porque falamos do Império, mas não é o Império dos Marítimos, é a Ermida. A Ermida dos Marítimos. É a Ermida dos Marítimos, não é o Império. E aparece essa Ermida como? Essa Ermida aparece por um senhor do Pique. Porque antigamente os picoenses e os faialenses vinham para aqui, para o areal da Praia da Vitória, vinham no verão, passavam o verão aqui. A nossa baía era muito rica em peixe. E eles passavam o verão, vinham de propósito aqui para aqui pescar. E passavam aqui o verão. E dormiam na casa das tias, onde nós temos hoje a nossa biblioteca. Exato. E eles traziam o quê? Traziam o seu pão do Pique. Que utilizavam esse pão como uma troca de moeda de troca. E há numa dessas viagens em que eles vêm para a terceira, precisamente para a época do verão, há um pico, portanto sei que ela era da Piedade do Pico, não sei como é que o senhor se chama, ou se chamava, aliás, há uma grande tempestade. E no meio dessa tempestade em que ele pensou que ele e a sua tripulação, os seus homens do mar, não iriam sobreviver, ele prometeu que caso toda a sua tripulação sobrevivesse, que construía uma ermida em honra da Senhora da Boa Viagem. Até então o patrono dos pescadores era São Pedro Gonçalo. A partir dessa data passou a ser a Senhora da Boa Viagem. Muito bem. E foi assim que surgiu. Sei também que com a grande devoção que os pescadores tinham também ao Divino Espírito Santo e à Senhora da Boa Viagem, que quando todos os dias, quando vinham do mar, eles faziam uma arrematação de um peixe. E toda a receita desse peixe que vinha da arrematação revertia a favor da ermida. E o que é que acontecia? Portanto, este dinheiro servia para quê? Para as viúvas. Para as viúvas do mar. Dos homens do mar. Exatamente. Era assim que eles apoiavam as suas viúvas. Claro, era com a receita desse peixe. Quer dizer, estamos a falar de um forte sentido de comunidade. De comunidade, um forte sentido de interajuda e de muito amor. Claro, porque é uma vida de sofrimento, a vida de mar não só para os homens que saíam, mas para as mulheres que ficavam angustiadas. Angustiadas, o mar um dia dá pão, no outro dia dá dor. Exatamente. Eu aqui
aqui há uns anos houve há um monumento às mulheres do mar na Praia de Matosinhos, que impressionou-me a forma como aquelas estátuas expressam a dor, a angústia à beira da praia. Que é um monumento fantástico na minha opinião. Mas eu agora já estava e apesar tanto de já se ter passado, estamos a falar, começamos com o século XIX, fins do século XIX, já estamos no século XXI, e aquilo que eu vejo neles hoje e nas suas mulheres e nos seus filhos é a mesma dor e a mesma angústia. Claro. Que há coisas que não mudam. Por mais que haja ajudas técnicas e por mais que as coisas estejam previstas de outra forma. De outra forma, existe, e continua a existir a mesma angústia. E tanto é que eles continuam a adivinhar a chuva. Sem falhar. Virgínia, a procissão chega aqui à beira da Marina, mas não termina aqui. Não. Depois segue o seu percurso a pé. E vai até a igreja. Até a igreja da Matriz? Até a igreja da Matriz. Eles participam da procissão no ofertório, participam em tudo o que é possível, e normalmente nós terminamos depois com um almoço, com um convívio muito saudável entre todos. Bom, muito bem, muito bem. E é um dia especial para eles. É um dia muito especial para eles. Exato. Porque é especial, e eu digo sempre, essa procissão só faz sentido se existir pescadores. Claro. E infelizmente eles são cada vez menos. Era isso que... Ao longo dos anos tens notado um decréscimo acentuado? Muito. Eles são cada vez menos, as embarcações são cada vez também menos, muito mais pequenas. Eu fico aflita, só impressionada quando eu chego nessa altura, que é o contacto que eu tenho com eles, e que chego ali ao porto e vejo algumas embarcações. Claro. É assustador para quem não percebe, quem é leigo como eu, olhar para uma embarcação daquelas e dizer assim: é preciso ter muita coragem para entrar no mar e entrar naquele barco. Muito bem, estamos a falar com a Virgínia Faria, tu és natural da Praia da Vitória? Não, sou natural das Lajes. Das Lajes, Conselho da Praia. Eu sou natural e vivo nas Lajes. Eu costumo dizer que sou lajense de nascimento e praense de alma. Muito bem. Virgínia Faria, muito obrigado pela tua participação aqui no Rádio Clube de Angra. É sempre um gosto, não é a primeira vez que fica a conversa marcada para 2023 sobre a procissão dos marítimos, mas com procissão efetiva. Que ela possa espero também que haja procissão em 2020. Não, a gente está em 2022. Já estamos em 2022. Estou cansaço a funcionar. Muito bem. Muito obrigado pela tua participação. É sempre um gosto ouvir-te e a experiência que trazes da tua longa carreira. Não a carreira. Coloca entre aspas a dar o teu contributo na organização das festas da praia, porque realmente isto 100 pessoas dedicadas não consegue ir para a rua. Isto hoje é com uma grande equipa. Exato. E um sentido de ter ajuda, porque senão não funciona. Senão não funciona. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, Virgínia.